Muito bom dia a todos e a todas. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, Dom Darcy, Padre Rafael, Padre Xavier, enfim, todo o pessoal que está organizando aqui esse nosso evento. Muito obrigado pelo convite. E o desafio aqui vai ser refletir um pouco sobre algumas perspectivas. Óbvio, não vai dar para sintetizar isso, o diretório, nem as perspectivas aqui do tempo que nós temos, mas lançar alguns desafios, alguns horizontes de trabalho nesse tempo que nós vivemos hoje, a partir então de uma leitura do próprio diretório, de algumas luzes, algumas sombras também que ele nos desafia, nos provoca na nossa reflexão e no nosso trabalho. E eu queria começar essa nossa conversa a partir de um panorama um pouco mais amplo, mas ao mesmo tempo, como dizia Dom Leomar, ad intra. E eu começo com um problema passador, agora deu. Eu queria começar com esse horizonte para nós pensarmos a comunicação na igreja e fora da igreja, com algo que me parece extremamente grave e até sintomático, sinal dos tempos. O Papa Francisco, colocar em uma exortação apostólica, a última dele, a Gaudete et Exsultate, sobre a santidade, um tema que talvez não teria nada a ver com comunicação, mas um parágrafo inteiro de um documento do Magistério Pontifício, o Papa Francisco nos diz isso, que nós podemos ler. No número 115, pode acontecer também que os cristãos façam parte de redes de violência verbal. Dom Leomar lembrou um pouco aqui antes na primeira parte. O Papa não está falando da grande mídia, ele está falando dos cristãos, de nós. Podemos fazer parte de redes de violência verbal através da internet e dos vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Mesmo nas mídias católicas, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Mais claro impossível. Mas o número continua. Isso é para dar o suspense. Para cá, para a parede. Vamos ver se foi. Ele continua. Gera-se assim um dualismo perigoso, porque nestas redes dizem-se coisas que não seriam toleráveis na vida pública e procura-se compensar as próprias insatisfações, descarregando furiosamente os desejos de vingança. Então, algo que não se diria face a face, não se diria cara a cara, mas se usam então as redes para esse tipo de comunicação, esse dualismo de vida. É impressionante, continua o Papa Francisco no mesmo número, como às vezes, pretendendo defender outros mandamentos, ignora-se completamente o oitavo, não levantar falsos testemunhos, e destrói-se sem piedade a imagem alheia. Então, Dom Leomar já falou em certos grupos católicos que para defender alguns mandamentos se esquecem completamente de outros, como o oitavo, vai dizer o Papa Francisco. Nisso se manifesta como a língua descontrolada é um mundo de iniquidade e, inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa existência. Palavras do Papa Francisco em um documento magisterial, do Magistério Pontifício, como essa exortação sobre a santidade. E me parece que aqui ele faz uma conexão bastante interessante. Como também já disseram os outros palestrantes aqui no nosso encontro, essa relação da nossa comunicação católica, que não era meramente uma informação que se joga pelo ar, mas precisa ser um testemunho de vida. Por isso a santidade também do comunicador que se expressa, ou pelo menos não se expressa, como o Papa Francisco chama atenção aqui, nesse tipo de atitudes. Então o que eu queria fazer aqui, a partir desse horizonte bem concreto que o Papa Francisco nos desafia, é pensar o nosso papel como comunicador diante de um contexto comunicacional de falta de ética. E na mensagem desse ano, o Papa Francisco, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, vai nos dizer que o drama das fake news, o drama da desinformação, é o descrédito do outro. Tudo que ele já disse também ali na Gaudete et Exsultate.
a sua representação como inimigo, chegando-se a uma demonização que pode fomentar conflitos, cujo único resultado é o risco de se dilatar a arrogância e o ódio. E a gente vive num contexto assim, no cenário nacional, várias questões políticas, sociais, culturais e também religiosas, católicas. A gente vive esse ambiente do descrédito do outro, da destruição do outro como um inimigo, como alguém que precisa ser aniquilado, se não fisicamente, pelo menos simbolicamente. Precisa ser rejeitado, precisa ser excomungado de qualquer processo de comunicação, não tem direito a se expressar. É esse o ambiente, o clima que nós vivemos, e nos próximos meses a tendência é que isso se exacerbe ainda mais, dado um panorama político que a gente tem pela frente. Então o que o diretório vai nos desafiar é pensar um estilo, um ethos, que tem a ver com ética, um comportamento cristão católico de comunicar. Não é meramente o conteúdo que vai nos levar automaticamente a sermos comunicadores católicos. Era o que o Dom Lemar falava antes. Informar, todo mundo pode informar. A questão é como é que essa informação se transforma em vida, se transforma em experiência de vida em nós. E isso tem a ver com essa ideia de estilo cristão católico, que é também um conceito que já vem de Bento XVI. Como é que o diretório, então, define esse estilo cristão? O comunicador católico de hoje, diz o diretório número 21, é em primeiro lugar chamado a viver na coerência entre o anúncio da verdade da palavra e a vida pessoal. O comunicador católico adota um estilo pessoal e institucional no exercício do seu ministério. Então, mais do que qualquer conteúdo cristão e católico que nós possamos comunicar, se isso não se reflete na nossa vivência comunitária, nas nossas inter-relações na paróquia, na comunidade, na família, na igreja em geral, de nada serve todo esse nosso esforço comunicacional mais moderno, mais tecnologizado, mais aprimorado em conceitos, teorias e etc. É esse estilo de comunicação que precisa perpassar os vários âmbitos da comunicação cristã católica, que é tanto pessoal quanto institucional, vai dizer o diretório. Então eu queria trabalhar um pouco essa ideia de um estilo de comunicação, lançando então uma perspectiva de leitura do diretório para esse nosso ano que nós estamos vivendo, a partir de 3 âmbitos em que isso pode ser praticado e 3 sujeitos com os quais a gente precisa se interrelacionar para desenvolver melhor esse nosso estilo coerente entre aquilo que a gente anuncia e aquilo que a gente vive como pessoa e como comunidade. Tá difícil o nosso passador. Então, os 3 âmbitos quais são? O primeiro âmbito em relação à dignidade da pessoa, a comunicação vinculada e sempre voltada à dignidade da pessoa, seja quem ela for. A questão dos direitos humanos, que também já se virou um senso comum de descartar como se fosse bobagem, coisa de esquerda. Mas é preciso também repensar o que nós entendemos por direitos humanos. E depois a ideia de bem comum, que já vem da tradição da igreja, é um conceito que perpassa as várias ações da igreja, mas também tem muito a ver com a ideia de comunicação. Então o que o diretório vai falar em primeiro ponto da dignidade da pessoa? Que os comunicadores precisam conhecer a realidade das pessoas, suas necessidades, e serem informados de suas lutas e conquistas. Quer dizer, acompanhar a vida do povo, acompanhar a vida das pessoas, onde elas estão, o que elas fazem, quais são as necessidades, qual é a realidade de vida delas. E assim, desafiar que todas as formas de comunicação tragam aquela sensibilidade que a dignidade da pessoa exige. Então a comunicação católica e cristã, para ser tal, em momento algum pode envolver questões de discriminação, de racismo, de xenofobia, de descarte do outro, de descrédito do outro, como diz o Papa Francisco. Em primeiro lugar, que seja uma comunicação sensível a quê? A realidade das pessoas, a realidade delas, e não os nossos pressupostos sobre essa realidade. Por isso o desafio do comunicador de conhecer a realidade e a sensibilidade com relação à dignidade da pessoa. O comunicador é alguém que se relaciona com pessoas, não com números, não com dados, não com tecnologias, mas com pessoas. A gente vai ver isso mais adiante.
Depois, ainda na linha da dignidade, quando o diretório reflete sobre a teologia da comunicação, lá no ponto 46, vai trazer a imagem, a metáfora, a parábola da videira de Jesus e vai dizer: nessa rede humana e divina, ferir a dignidade de uma pessoa é ferir a dignidade de um irmão. Praticar injustiça contra um ser humano é ser injusto com a comunidade. Agir contra o dom da vida é agir contra o bem da sociedade. Então toda ação, mesmo que envolva uma pessoa, no fim a gente já está destruindo a sociedade, as nossas relações, esse pensamento em rede, que vai além da rede digital, a nossa rede humana. Qualquer ação contra a dignidade de alguém nos afeta. E aqui, de forma mais clara, o princípio ético que deve reger o uso dos meios de comunicação social consiste em respeitar a pessoa e a comunidade humana na sua dignidade e importância, que jamais podem ser sacrificadas por nenhum interesse, inclusive os da própria igreja. Então toda questão que envolva um certo resguardo com a imagem da igreja, mas que justamente por causa desse resguardo acaba ferindo a dignidade de alguém, já não é uma postura ética. Então é preciso se confrontar seriamente com essa questão da dignidade das pessoas envolvidas na nossa comunicação. Em primeiro lugar, a dignidade delas, do outro que a nossa comunicação envolve, que não seja uma comunicação contra o outro, mesmo que discorde de nós, mesmo que tenha uma opinião política, social, cultural diferente de nós. Mas a postura da igreja nunca deve ser de confronto, de agressão, de destruição. Então, o Dom Leomar comentou antes esse exemplo pequeno de trocar, por exemplo, a igreja se vê indignada sente uma certa estranheza. Quer dizer, a linguagem também manifesta a nossa postura diante dos fatos, diante da nossa comunicação. Aqui a questão dos direitos humanos. Tem um capítulo inteiro, uma série de parágrafos, que o diretório vai falar da comunicação a serviço dos direitos humanos. E o que o diretório diz? Por intermédio da promoção e da prática desses direitos, vai poder se realizar em plenitude o verdadeiro desenvolvimento, que é para todos e para cada um, a passagem de condições menos humanas a condições mais humanas. Então toda a comunicação católica precisa se voltar para isso, para que todas as pessoas que se encontrem numa situação de menos humanidade, de uma humanidade inferior por questões políticas, por questões econômicas, por questões sociais, por questões culturais, por questões morais, que a nossa comunicação ajude a essas pessoas a serem mais humanas, a viverem em condições mais humanas. E obviamente não tem receita de bolo, não tem a chave mestra. Cada um precisa descobrir na sua localidade, na sua cultura, na sua realidade de igreja, quais são as condições menos humanas que afetam aquela realidade. Para a partir daí, com a nossa comunicação, ajudar a que essas condições sejam mais humanas, no sentido de promover e praticar os direitos humanos, que passam muitas vezes por questões fundamentais: direito a ter um prato de comida, direito a ter voz, direito a não sofrer violência dentro de casa e fora dela. Aqui tem uma série de questões que o tempo nos impede de aprofundar. Mas quer dizer, são direitos humanos da pessoa, para que ela seja feliz, para que ela seja livre, para que ela tenha sua dignidade respeitada. A nossa comunicação precisa favorecer isso também. Ainda na linha dos direitos humanos, o número 38. Por intermédio do amor que acolhe, que rompe barreiras sociais e raciais, que supera divisões políticas e econômicas, que congrega pessoas de diferentes crenças, a comunicação amorosa liga-se intimamente à comunicação misericordiosa. O Papa Francisco sempre usou essa figura do bom samaritano como exemplo de um bom comunicador. Aquele que se dobra, se ajoelha nos que estão à beira da estrada, à beira da sociedade, à margem, os marginais, os marginalizados. E o comunicador é aquele que precisa romper essas barreiras sociais. Se a sociedade construiu barreiras sociais ou raciais, a nossa comunicação precisa ajudar a rompê-las. Se a nossa sociedade brasileira cada vez mais constrói divisões políticas e econômicas, a nossa comunicação precisa ajudar a superar essas divisões. Se a sociedade, a política, o país em que a gente vive cada vez mais
distancia as religiões, mostra que existem inimigos do outro lado do altar, a gente precisa ajudar com a nossa comunicação a congregar pessoas de diferentes religiões. E essa é uma postura ética do comunicador. A gente não está falando aqui do nível espiritual, que o Dom Leomar já aprofundou muito. Isso aqui seria o básico que todo comunicador precisa, todo comunicador cristão. E por fim, um parágrafo que vai descrever ponto a ponto o que é a ética então da comunicação social, que é constituída por um complexo de valores e princípios de comportamento. De novo a ideia do ethos, ética, estilo, comportamento, que está muito além do uso ou não de tecnologias, do conteúdo que nós comunicamos ou não. É o estilo, comportamento, fundados em quê? De novo, reconhecimento da dignidade pessoal, e aqui vem a ideia do bem comum. Ordenado a quê? A orientar as ações individuais e coletivas a serviço da justiça e da paz. Então a gente sabe que grande parte da comunicação brasileira não está preocupada com a justiça, não está preocupada com a paz. Ao contrário, quer a justiça só para os seus interesses e para os seus patrocinadores, e quer paz só para uma parcela da população. O resto, desculpem a expressão, que se exploda. Bom, o nosso desafio como comunicadores católicos é ter um outro comportamento. É ajudar a orientar as ações individuais e coletivas para essa quase utopia, mas que nos faz caminhar, do bem comum, de uma sociedade justa e pacífica. E a justiça aí, de novo, envolve questões políticas, envolve questões econômicas, envolve questões sociais, culturais. A questão, o limite não é haver diferenças, as diferenças nos enriquecem. O problema é quando a diferença se transforma em discriminação, preconceito, xenofobia, racismo, divisão. O bem comum não é uniformidade, não é pensamento único, não é dogmático, digamos assim. O bem comum é a harmonia reconciliada, como diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium, em que as diferenças nos enriquecem. Os pontos de vista diferentes nos ajudam a pensar um Brasil melhor, um Brasil ético, como diz aqui o Santuário de Aparecida. Voltado justamente para a justiça e a paz, que são coisas que vêm já do judaísmo, né? Dos nossos irmãos mais velhos, vem lá do Antigo Testamento. Um Deus que se volta para a justiça, um Deus que quer a paz, e a gente tem que se somar nesse esforço. Jesus. E aqui então, os três sujeitos então, para esse comportamento, esse estilo cristão. Alguns, haveria muitos outros a serem trazidos aqui para o nosso debate, mas eu, relendo o diretório, destaco esses três de novo, para o contexto que nós vivemos, vinculando com aquela ideia do Papa Francisco, que os cristãos e católicos muitas vezes são os mais violentos, os que mais disseminam ódio, que difamam e caluniam. Então, bom, como é que a gente pode repensar a nossa postura num contexto de comunicação complexa como o atual? Então, três sujeitos que o diretório destaca: os povos e as culturas, o respeito, a postura ética diante da diferença de povos. O Brasil é um país intercultural, multicultural, pluricultural. A nossa relação com as igrejas, as demais igrejas e as demais religiões, e a questão dos pobres e das periferias, que também o Dom Leomar já abordou um pouco antes. Com relação aos povos, então, e as diferenças culturais, o que o diretório nos ilumina, nos traz como perspectiva. É inegável a contribuição que as mídias podem dar para o avanço da democracia e do diálogo entre os povos. Elas, as mídias, podem e devem ser também instrumentos a serviço de um mundo mais justo e solidário. Então, de novo, na diferença cultural do nosso país, das nossas dioceses, dos nossos regionais, a comunicação católica precisa estar atenta, respeitar, reconhecer
e trazer isso como enriquecimento para a cultura local, nacional, regional, etc. Diferenças culturais dos povos presentes naquela região, naquela porção de povo e de igreja, promovendo um diálogo. E de novo, eu volto para a questão do racismo, da discriminação, do preconceito, os preconceitos os mais diversos, envolvendo muitas vezes a própria dignidade da pessoa, porque a pessoa pensa diferente, sente diferente, ama diferente. É uma comunicação que exclui, que nega, que quer a morte do outro, a morte simbólica, mas que não deixa de ser uma morte. Então, como é que nós, como comunicadores católicos, podemos romper essas divisões, romper essas barreiras, esses muros, para promover o diálogo entre os povos, para construir uma sociedade democrática? E a democracia não é uma sociedade, um regime em que a maioria tem voz. Na realidade, a democracia é um regime em que as minorias têm o direito a ter voz. Vejam que tem uma sutileza, não é a maioria que decide. O mais bonito da democracia é que é um regime que permite que as minorias tenham voz também. E que não seja só a elite, ou então os grandes grupos de poder, os vários sentidos de poder, que decidem a sociedade. Não, a minoria também vai ter o seu espaço. Dom Leomar disse que muitas vezes hoje na nossa sociedade, nós como igreja somos minoritários. Ok? Mas historicamente nunca fomos minorias. Então nós como cristãos precisamos estar atentos às minorias atuais, quais são os sujeitos socioculturais da nossa sociedade hoje, em 2018, que precisam ter voz. E a nossa comunicação não deve só dar ouvidos a eles, mas dar voz a eles. E existem muitas minorias, também não vou entrar aqui no detalhe. Mas, de novo, na cultura local de cada um, qual é essa minoria que precisa ter voz? Não só ser escutado, que isso também pode manifestar uma certa condescendência. Vocês que estão aí embaixo, vou dar o ouvido a vocês para que vocês se manifestem. Não. Como é que a gente se engaja com eles? Como é que a gente trabalha com eles por uma sociedade mais justa e mais solidária? Então, cada um é desafiado pelo diretório, e eu também, a pensar como construir um país democrático, que não é só a questão política, não se decide só em Brasília, né? Mas é um trabalho de todos nós. Na questão das igrejas, o que vai dizer o diretório? O ecumenismo e o diálogo com outras religiões merecem particular atenção na comunicação eclesial. A colaboração ecumênica já é, per si, um testemunho oferecido ao mundo. E nessas redes de violência verbal, que o Papa Francisco falou, o Leomar lembrou um pouco aqui de manhã, um dos elementos que mais nos distanciam, que mais geram ódio, é justamente as nossas diferenças de experiência e de prática de fé. Não só entre cristãos, mas especialmente com as outras religiões. Num país que é multicultural, que adora a Deus sobre vários nomes, sobre vários ritos e sobre várias formas, vestimentas, estilos e cores, cheiros e sabores, o desafio da comunicação católica também é esse. Também é esse. Prestar, dedicar uma particular atenção a construir relações entre as igrejas e entre as mais diversas religiões. Se é uma comunicação que se diz católica, mas discrimina uma certa experiência religiosa, que discrimina um certo modo de viver a fé, já não se pode dizer cristã e católica, mesmo que traga uma tradução de documentos da história da igreja, etc. Mas o comportamento discriminatório e de exclusão já não é parte do ethos cristão católico, como nos pede o diretório, como nos pede o Papa, como nos pede o magistério em geral. Então essa colaboração ecumênica, que bom seria se a gente pudesse também construir redes de comunicação cristã, por exemplo, já existem, mas fortalecê-las, e por que não redes de comunicação interreligiosa? Quantas publicações de outras religiões, meios de comunicação, experiências comunicacionais podem nos enriquecer? Assim como a gente pode oferecer o nosso pequeno, o nosso pouco, os nossos 5 pães e 2 peixes para essas outras experiências, mas construir juntos essa perspectiva de uma sociedade plural, democrática, justa, solidária, pacífica, também no trabalho com as outras religiões, com as outras igrejas,
nessa construção de um país melhor. E por fim, então aqui eu estou voltando, por fim, a questão dos pobres. E aqui o diretório é bastante direto. A missão essencial dos meios de comunicação de inspiração católica é o serviço aos pobres. A defesa da vida, dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos. E a denúncia das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas. Dom Leomar já reforçou bastante a necessidade da centralidade em Cristo, uma opção preferencial por Cristo. Mas ele continuou, que não pode negar, não pode descartar a opção preferencial pelos pobres. Porque os pobres hoje são carne de Cristo, vai dizer o Papa Francisco no Jubileu da Misericórdia. Então, se nós vivemos uma experiência de fé bonita e louvável dentro dos nossos templos, nas nossas igrejas, nas nossas construções, mas não prestamos atenção na carne de Cristo do lado de fora da porta, a nossa comunicação também não está atenta a essa realidade. A missão essencial é essa, o serviço aos pobres. Não só para ouvi-los, não só para usá-los como conteúdos das nossas comunicações, mas que eles sejam também sujeitos de comunicação. Que eles possam participar dos nossos processos comunicacionais, para pensar pautas, pensar experiências, pensar encontros, conhecer a necessidade deles. Que eles sejam a inspiração da nossa comunicação também. E aqui, de novo, cada realidade eclesial vai ter o seu pobre, o seu estilo de pobre, a sua necessidade específica e concreta desses pobres. Então, o desafio é esse, mas cada um e eu também precisamos atentar para isso. Então, aqui para encerrando, o pessoal já está me chamando a atenção, a ideia de uma comunicação de paz, que o Papa Francisco nos lembra também nessa mensagem. E ele vai nessa linha, é uma comunicação, aqui ele fala do jornalismo, mas vamos ampliar um pouco, feita por pessoas, para as pessoas, e considerado como serviço a todas as pessoas, especialmente aquelas, e no mundo são a maioria, que não têm voz. São minoritárias no modo de nós chamarmos as minorias, mas no fundo são as maiorias silenciadas, rejeitadas, excluídas. Então a nossa comunicação, se quer construir um país de paz, uma igreja de paz, precisa dar espaço, precisa dar voz a essas pessoas, feito para as pessoas, não autorreferencial, voltada para a comunicação da minha igreja, do meu movimento, do meu fundador, do meu padre, do meu bispo, da minha liderança. Sempre eu brinco que é uma evangelização, né? Fala só para o mais do mesmo, sempre voltada para os meus interesses, os nossos interesses como igreja, mas voltada como serviço para as pessoas. E aqui o Papa chama atenção para outro detalhe, um discernimento profundo e cuidadoso. Para discernir a verdade é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem comum, e aquilo que ao invés tende a isolar, dividir e contrapor. Dom Leomar já falou isso antes. O estilo cristão, o ethos cristão, o comportamento cristão na comunicação precisa ser esse: favorecer a comunhão e promover o bem. Se a nossa comunicação faz outra coisa, como isolar, dividir e contrapor, já não estamos numa perspectiva cristã. Já estamos fazendo outro tipo de comunicação, que não interessa nem para a igreja, nem para nós como cristãos, nem para a construção do reino. A nossa perspectiva, o nosso horizonte precisa ser outro. Onde é que eu tenho que apontar isso aqui? Bom, para encerrar, eu não copiei do Dom Leomar, foi uma consciência, foi uma coincidência, o Espírito Santo passando lá por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, e iluminando nós dois, né? Mas uma Pasconde em saída, e uma Pasconde de paz, para encerrar. Se o Papa nos chama a construir uma comunicação de paz, como é que a gente pode pensar uma Pasconde de paz? E se o Papa Francisco nos desafiar a sair como igreja, como é que pode ser uma Pascon em saída? No diretório já tem um ponto que traz alguns elementos. Que nós, como agentes da Pascon, quem é a Pascon? Nós. Que sejam teoricamente embasados, o Padre Zezinho já falou,
estudemos, aprofundemos os nossos conhecimentos, tecnicamente atualizados, é necessário, para usar as linguagens da cultura contemporânea, e eticamente comprometidos. Não está nem só na teoria, nem só na prática técnica, mas na conjunção dessas duas coisas, que é o comportamento, a ética. E eu acrescentaria outros 4 pontos, esses são meus. Eclesialmente articulados no local, que a PASCOM seja uma pastoral a serviço das pastorais, para essa articulação, uma comunicação mais fluida entre todas as pastorais, entre os cristãos, dos cristãos com os não cristãos, da igreja com a cultura em geral, mas para isso precisa de uma rede interna, eclesialmente articulados, pastoralmente inculturados, e para isso a gente precisa conhecer as nossas culturas regionais, locais, aprender com essas culturas. O Papa Francisco diz no Evangelii Gaudium, reconhecer as formas e valores positivos que podem ajudar na nossa evangelização. Então é trazer da cultura para dentro da igreja, não é ir lá querer mudar a cultura, mas é aprender também com ela, pastoralmente inculturados, socialmente engajados. Um cristão tem que decidir, tem que discernir, mas tem que decidir, tem que tomar posição diante do mal, diante do pecado, diante de uma situação de injustiça, diante da discriminação, diante do racismo, diante do feminicídio, diante da exclusão. A gente precisa se engajar socialmente com as questões que nos interessam. Não precisamos nos engajar partidaristicamente, mas socialmente sim, politicamente sim, no sentido amplo da boa política. Paulo VI já dizia que a política é uma das formas mais altas de caridade, porque é justamente a construção do bem comum. E por fim, humanamente encarnados. Aquela ideia de que a nossa comunicação parta da raiz, das bases, da experiência concreta dos nossos concidadãos, do meu irmão que vive do lado de casa, que está embaixo da passarela lá no meu bairro, que transita pelas ruas. Essa carne de Cristo que a gente convive na minha cidade, no meu bairro, na minha paróquia, na minha diocese, aí também a gente precisa encarnar a nossa comunicação. Não pode ser uma comunicação aérea, teórica, de doutrinas, que muitas vezes não nos tocam. É importante a doutrina, é importante o magistério e tudo que a igreja nos traz como verdades, mas isso precisa ser encarnado. Jesus é essa imagem de uma encarnação humana. Então é interessante, no andar que eu estou lá no hotel, tem o quadro da cura do cego. Então quem está lá no Rainha do Brasil, passem lá no 6º andar e vejam lá a pintura do Cláudio Pasto. E é Jesus cuspindo literalmente na cara do cego. É um quadro que toca. Quer dizer, Jesus usava todos os meios de comunicação encarnados. Era a comunicação do toque, humana, pelas linguagens, pelas parábolas, pelo toque, pelo suor, pelo sangue, pela saliva. Tudo Jesus usava para a comunicação do reino. Então essa comunicação que seja humanamente encarnada, não ter nojinho de certas questões. Onde está o mais humano, aí também está o mais divino, né? É um pouco a experiência cristã. Jesus não nega nada do que é humano, exceto o pecado. Mas mesmo o pecado ele redime, ele transforma. Então acho que a nossa comunicação precisa partir da realidade mais dura e sofrida das nossas regiões e localidades. Ajudar a transformar aí no local, enculturados. Senão a nossa comunicação vai ser para os anjos. Vai ser uma comunicação fácil, falar sempre o mesmo, né? Sempre para os mesmos, é tranquilo. O desafio é como a nossa comunicação pode ajudar na transformação das nossas realidades. Com as pessoas que mais sofrem, com os pobres, com os necessitados, com os excluídos. Uma comunicação que dá do humano, do que há de mais humano, ajude a revelar o divino, a presença de Deus no meio de nós. E isso também é construir o reino. E a comunicação aí tem um papel essencial para essa transformação que todos nós queremos. Para um Brasil melhor, um Brasil ético, um futuro que realmente nos traga esperança, que nos traga vontade de viver, vontade de continuar aqui para construir um mundo melhor. Tá certo, pessoal? Era um pouco isso. Obrigado. Desculpa se eu passei um pouco de tempo. Depois a gente continua a conversa.
Obrigado, Moisés. Salve de palmas.